Fala aí, meu amigo, minha amiga ligado junto aqui passa chegando aqui nesse domingão com poucas horas de sono para falar de NFL, não tem como deixar passar. Temos que falar do sabadão de Divisional Round. As semifinais de conferência aconteceram ontem e o Kansas City Chiefs vai mais uma vez decidir a AFC, enquanto o Washington Commanders, isso mesmo, o Washington Commanders vai decidir a NFC, vão aguardar seus adversários nesse domingo, mas como o futebol americano é maravilhoso, né, cara? Que esporte sensacional, não tem como não sair apaixonado pelo jogo depois do que a gente viu no sábado à noite. Estou com pouquíssimas horas de sono, né? Fui dormir mais de 4h30 da manhã no horário aqui, para mim em Portugal. Acordei 4 horas depois. Cara, muito sono, mas, né? Então por isso eu já peço aquele like. Deixa o seu like aqui para compensar o esforço que a gente faz. Deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa. E se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, um financiador aqui para a gente manter esse trabalho vivo. Vou lembrar vocês que hoje nós teremos a nossa Watch Party, tá? Já temos os Chiefs e os Commanders nas finais de conferência. Hoje é dia de conhecer os outros dois finalistas. Vamos assistir juntos, eu, o Ivo e vocês lá no chat, né? Fazendo aquela Watch Party, a gente não pode passar imagem, obviamente, mas acompanharemos. Vai lá, começa às 5 da tarde do horário de Brasília, umas 5 para 5, 10 para 5, a gente entra no ar e já começa a bater um papo, como foi a semana passada, que foi legal demais, tá? Sobre o jogo de ontem, vamos lá, começar do começo. Vamos falar primeiro da vitória do Kansas City Chiefs. Kansas City, que mais uma vez vai para a final da AFC, venceu o Houston Texans 23-14. Mahomes está 7-0 em Divisional Round, né? Nunca perdeu uma partida dessa fase dos playoffs. E o Houston Texans nunca venceu um Divisional Round, nunca chegou à final da AFC, em sua história está 0-6 nesse momento, nas semifinais de conferência. A equipe dos Texans ontem bateu uma marca que não gostaria, né? Porque pela primeira vez na história dos playoffs, um time supera o adversário com pelo menos 100 jardas ofensivas a mais, foram 124, não comete nenhum turnover e perde o jogo. Até esse momento aqui estava 49-0 e agora está 49-1, foi a partida de número 50 em que o time consegue superar, sempre venceu e agora perdeu essa situação, tá? Houston teve mais first downs, teve mais jardas ofensivas, teve mais jardas aéreas, mais jardas corridas, foi mais efetivo em terceira descida, mais jardas por jogada, mas tem uma estatística que importa mais, né, quando a gente fala de jogo, que é o placar. E o placar foi favorável à equipe dos Chiefs. O jogo tem polêmica, eu acho que a gente tem que começar aqui tirando o elefante da sala. Eu tenho que falar, não tem como, né? Não tem como passar batido, ainda mais depois dos discursos que a gente viu nos vestiários, né? Nas entrevistas coletivas foi tudo na linha de que nós, contra a arbitragem, Houston reclamando bastante das marcações. Eu não concordei com o roughing the passer. Absolutamente para mim não teve falta do Anderson. Não concordei com o unnecessary roughness no momento em que o Mahomes demora ali para ir pro slide, vem aquele contato. Não acho que bateram mais nele, foi um choque entre os caras. Eu não concordei, não marcaria. Os comentaristas da TV americana também foram nessa mesma linha, de que nenhum dos dois lances merecia a flag. Mas tem um ponto que a gente vai falar também, né? Uma coisa é a gente olhar o replay, a gente olha o replay e decide o que é. No tempo real, talvez jogasse a flag, não sei. E eu vou manter a minha coerência, né? Eu não vou adotar o discurso dos jogadores dos Texans. Sempre foi a minha linha de pensamento. Não acho que a arbitragem decidiu o jogo. Foram mais de 100 jogadas, a gente está falando de 2 faltas. Né, que são as polêmicas. O resto são faltinhas aqui e ali, não acho. Interfere? Frustra? Sim, principalmente quando um time entra pilhado e entra já com esse pensamento de que, nossa, nós temos que enfrentar a arbitragem. Né? Mas eu acho que apontar a arbitragem como único e principal problema dessa equipe dos Texans ter perdido o jogo para os Chiefs, aqui é um convite para ignorar os erros que o time cometeu. Né? É tapar o sol com a peneira e se enganar. O time tem que perceber que cometeu vários erros e os Texans perderam por muitos outros detalhes. A partir do primeiro lance, literalmente o primeiro lance do jogo, o kickoff, em que os times especiais cedem um retorno de 63 jardas e ainda premiam com mais jardas por uma falta de atitude antidesportiva. O cara saiu completamente pilhado, já mostrou que estava num ritmo completamente, né, fora de si, sai brigando até com o coordenador, uma coisa
errado. Voltaria a errar o time de especiais, com o Fairbairn errando field goal de 55 jardas, que deixaria o jogo empatado em 6-6, depois errando o extra point, que empataria a partida em 13-13, né, depois de conseguir o primeiro touchdown de Houston no jogo. Teve mais um field goal bloqueado no finalzinho do jogo, então deixou muitos pontos dentro de campos dos times especiais. A defesa é o ponto alto de Houston, e eu vou elogiar daqui a pouquinho, mas repetidamente deixou o Travis Kelce completamente livre no meio do campo. A gente está falando do camisa 87, um cara que, a temporada regular dele não foi aquela coisa, sempre é assim, chega nos playoffs, o bicho é outra coisa. Ninguém olha mais pro Travis Kelce do que o Patrick Mahomes, a gente sabe que é o alvo favorito, nem a Taylor Swift está olhando tanto pro Kelce quanto o Mahomes olha, principalmente nesse momento. Jogada decisiva, você sabe, cara, que é uma terceira descida, uma conversão crucial. Fica em cima do Travis Kelce, não interessa, é marcação por zona, nele vai ser individual, nele eu tenho que colocar alguém o tempo inteiro, não posso deixar. Ontem foram 8 targets, 7 recepções, 117 jardas, né? A gente voltou a ver o Travis Kelce de playoff, é o cara que chega lá e arrebenta com tudo, é sempre assim, tá? E o Stroud sofreu muito, foi muita pressão para cima do Stroud, a linha ofensiva não conseguiu segurar nada, né? Como foi ao longo da temporada. 23 pressões, 56% dos dropbacks do CJ Stroud na partida, ele estava pressionado, ele estava acossado ali. Foram 8 sacks, perdeu 58 jardas. 8 sacks empata a maior marca de sacks sofridos em uma partida que ele sofreu na carreira. Tá? E a gente está falando de uma marca que foi estabelecida na semana 9 contra a equipe dos Jets, já mostrando que tinha ali um problema, uma coisa que a gente vem repetindo, e não conseguiu segurar contra uma ótima defesa da equipe do Kansas City Chiefs, tá? A defesa dos Texans, eu falei que eu ia elogiar aqui, foi o que manteve o time no jogo. O tempo inteiro mantendo o placar mais próximo e dando uma chance da equipe dos Texans conseguir chegar e conseguir surpreender. E era uma surpresa mesmo, né? O Kansas City Chiefs, mais time, mais poderoso, com mais chances. O Mahomes foi pressionado também, sem encarar tanta blitz. Né? A gente viu ali o Will Anderson, o Autry, o Daniel Hunter conseguindo aproveitar essa vulnerabilidade que é a linha ofensiva do Kansas City Chiefs. Tem muitos problemas nessa linha, é um problema. Já o Taylor de novo cometendo faltas, cometendo vários erros, né? E é uma linha ofensiva que é o ponto fraco da equipe dos Chiefs. Eles conseguiram pressionar. Mas também tem o Mahomes, né? Aquele passe para touchdown que ele fez pro Travis Kelce, a gente tá meio que acostumado já, né? Porque o cara vai tomar a pancada, se livra da bola. Não, ele consegue achar o Kelce livre, dentro da end zone, né? O Kelce recebe a bola e fica até olhando pro defensor falando assim, olha só que coisa, né? Eu aqui de novo, receber um passe para touchdown. Mas assim, o ataque estava esperando mais até do ataque dos Chiefs, mas o Hopkins, o Hollywood Brown, o Juju Smith-Schuster não tiveram nenhuma recepção. O Brown teve 2 targets, né, o Hollywood Brown. Aí foi um target pro Juju, um target pro Hopkins, nenhuma recepção, nenhum pegou a bola, não teve jarda nenhuma, nada. Passaram zeradinhos na partida. Esperava o Hopkins um pouquinho mais decisivo, e até o Hollywood Brown, né? A gente tá achando que eles estão mais entrosados, mas não foi o necessário. Playoff é um terreno que, Mahomes e Kelce conhece bem, aproveitaram as oportunidades que tiveram e foram lá e decidiram o jogo. Então, ok. A arbitragem sim errou, né? Errou em alguns lances. Vou falar que errou para um lado só, ok. Nesses lances a gente tomou decisão depois que a gente viu o replay. Talvez em tempo real é um pouco mais complicado, a arbitragem pode errar. A gente entende que existe sim uma proteção maior, você quer evitar que o quarterback saia machucado, né? E aí eu vou tentar evitar um erro contra o Mahomes, pode ser pressão, pode ser bastidor, pode ser aura, isso acontece, mas não foi apenas por isso que a equipe do resto do Texans perdeu. Mesmo com os erros da arbitragem, o time teve chances de vencer, teve oportunidade, tá? Abriu porta, tinha janela, tinha como vencer esses jogos, não venceu pelos seus erros também. Tá? Pelos seus próprios erros, eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. Vão me criticar por dizer isso? Claro, esse vídeo aqui eu já estou esperando. Vai ter um monte de gente falando dos dois lados. Né? Torcedor dos Chiefs reclamando porque eu falei que não foi falta. Torcedor dos Texans reclamando que eu estou falando que não foi o que decidiu a partida. Não tem como. Mas eu tinha que falar. Né? Seria patético eu chegar aqui e ignorar.
Não, vamos falar aqui, ó, passe pra lá, o Kelsey, não sei o quê, como se não tivesse rolado a arbitragem. Eu tenho que falar, o torcedor dos Chiefs que me perdoem. Assim como seria um absurdo eu chegar aqui e dar uma de Milton Neves, né, na época do debate bola, trazer um apito gigante e falar, olha aqui o Kansas City Chiefs, o time do apito, né? Você pode esperar uma situação, não é o perfil do canal. Daria audiência? Pra cacete, e seria corte maravilhoso, né? Nossa senhora, tô imaginando aqui, acho que até essa brincadeira aqui daria um corte, viralizaria, entraria em perfil de meme, o canal seria muito famoso por fazer uma coisa dessas, né? Talvez quebrasse barreiras e fosse internacionalmente, olha lá, um papito gigante, uma flag gigante com a bandeira dos Chiefs, poderia fazer isso, né? Seria, pô, mas não é o meu perfil, né? Não é o perfil do canal. E é por isso que eu vou morrer pobre. Mas é esse o detalhe. Tem que falar, não acho, só que foi. Vou manter minha coerência, como sempre foi aqui no Toque Passa. E aí vamos lá pro segundo jogo do sábado. E é daquelas partidas que faz a gente renovar nossa paixão pelo futebol americano, né? Se a gente já sai de um jogo que a gente vai discutir arbitragem, que pra mim sempre é a parte mais chata do esporte, a gente vai pra um jogo que, nossa senhora, que coisa maravilhosa, que ataques incríveis. Quanta jogada sensacional e é um jogo de encher os olhos, tá? Errei meu palpite? Sim. Mas essa é exatamente a beleza do esporte, né? Senão era chato. Se a gente só acertasse seria bastante chato. Não precisa errar tanto também. Né? Mas, cara, que jogo. O Seed 6, Washington Commanders, foi até Detroit enfrentar o Seed 1, o time que descansou semana passada, o time que vinha com 15 vitórias e apenas 2 derrotas na temporada e enfrentou aquela torcida toda, aquele clima, aquele ambiente de Detroit, venceu por 45-31. Uma vitória incrível e um jogo cheio de jogada explosiva, jogada bonita, trick play, cagada, tá? Assim, vários erros absurdos. O Goff foi de bestial para besta em poucos snaps, né? Teve um passe maravilhoso para touchdown, depois cometeu uma sequência de erros. Cara, a defesa dos Commanders saiu grande, não esperava, né? A gente viu uma temporada ruim da defesa, a defesa prejudicando o time em várias situações, né? Algumas vitórias que eram apesar da defesa, algumas derrotas que eram por culpa da defesa, e aqui apareceu muito bem, conseguiram simplesmente 5 turnovers que decidiram a partida a favor da equipe do Detroit Lions. Depois de ter vencido o primeiro jogo de playoff desde 2005, né, na semana passada venceram o Tampa Bay Buccaneers, então quebrou um longo jejum sem vitória em playoff, quebrou o jejum já de jogar playoffs, depois primeira vitória, agora o Washington vai para sua primeira final de conferência, primeira final de NFC desde 1991. Tá? Oficialmente agora o Dallas Cowboys é o time da NFC Leste que há mais tempo não disputa uma final de conferência. A equipe de Washington, um ano depois de obrigar o dono do time a vender a franquia, faz um primeiro ano, uma mudança e como esse time me surpreendeu demais, tá? Eu acredito que tenha torcedor, que tinha gente empolgada, mas eu não esperava uma comissão com Dan Quinn de treinador. Adorava ele como coordenador defensivo, não esperava ele bem como treinador. Com Cliff Kingsbury como coordenador ofensivo, com o Jayden Daniels, tá? Tinha algumas dúvidas com relação ao Jayden Daniels na NFL e incrível. Ó, o fino do fino da bola. O que eles jogaram, os que eles estão jogando nesse playoff, alguns altos e baixos ao longo da temporada, mas o que eles estão jogando nesses playoffs é digno de muitos e muitos e muitos parabéns. E aí é mais uma facada no peito do torcedor de Detroit, porque esse era o ano. Né? Esse era o ano, e aí começam com as lesões, e aí vem uma coisa atrás da outra, um problema, cara. Bom, o torcedor dos Commanders ontem deve ter tido dificuldade para dormir, assim como o torcedor dos Lions. Mas motivos diferentes. A gente esperava uma festa ofensiva. E recebemos justamente disso, né? Poder de ataque dos dois, dificuldade defensiva dos dois lados, muito por conta dos desfalques também, a defesa do Aaron Glenn. O Washington conquistou 482 jardas, chutou apenas um punt,
né? Converteu 3 de 4 em tentativas de quarta descida, né? Ferindo os Lions justamente na arma que eles mais usam. Os Lions tiveram 521 jardas ofensivas, então a gente está elogiando a defesa dos Commanders, que cederam 521 jardas. Foram 2 de 2 em quarta descida, mas cometeram os erros capitais. A diferença do jogo aqui foi justamente no turnover, nos erros da equipe dos Lions e o mérito, é claro, conseguindo forçar turnover a equipe dos Commanders. Os Lions começaram com 3 and out, a defesa segurou bem ali, conseguiu forçar um turnover on downs, foi o único tentativa de quarta descida frustrada da equipe dos Commanders. Detroit marca um touchdown, bela campanha seguida, né? A segunda posse foi muito bem construída, conseguiu avançar o campo todo, anotando um touchdown, correndo muito bem. O Jahmyr Gibbs terminou o jogo ontem com 14 carregadas, 105 jardas e 2 touchdowns, mas aí começou o pesadelo, porque na terceira posse vem o strip sack em cima do Jared Goff, né? O Armstrong consegue roubar a bola, campanha seguinte, o Washington Commanders vão lá e anotam um touchdown que vira o jogo. Tinham feito só um field goal até então. Virou o jogo. Touchdown pra cá, touchdown pra lá, começa aquela trocação que a gente estava esperando. Os Lions se colocam no buraco numa pick six. E aqui o Jared Goff teve a primeira pick six dele na temporada, né? Foi um overthrow, um passe muito errado, um passe muito feio e, sinceridade, aqui foi o começo do martírio do Jared Goff no jogo e é melhor ele ficar fora das redes sociais durante essa off-season, né? Porque vai abalar um pouquinho a confiança dele. Não foi um bom jogo, não foi o momento do Jared Goff. O Goff chegou a sair do jogo depois dessa campanha aqui, porque ele toma uma pancada, ele passou pelo protocolo de concussão, a pancada feia do Martin, inclusive vendo até a transmissão, não tinha me atentado para isso, é uma falta que não foi marcada, não valeria a pick six, seria a interceptação, mas perderia jardas porque é uma pancada na região pescoço-cabeça do quarterback, e por mais que ele tivesse aquela tentativa de bloquear, ele já não é mais o quarterback, ele está bloqueando, a posição tem a proteção disso mesmo, né, nesse tipo de situação. Então seria uma falta que a arbitragem não marcou e ele sai no protocolo de concussão. Entra o Bridgewater, que tá aí under center, consegue comandar uma boa campanha, e ali foi uma jogada muito bem desenhada. Ben Johnson mostrando mais uma vez suas garras, ali, suas credenciais para ser uma das grandes mentes da NFL, com o Williams correndo 61 jardas, uma jogada muito bem desenhada, tá? Só que o Washington estava imparável, cara. Novo touchdown, deixa de novo a diferença em 10 pontos. E aí era uma campanha importante antes do intervalo, porque a primeira posse era de Washington no segundo tempo. Então você não poderia deixar o buraco ficar muito fundo, você tinha que buscar esse placar, deixar a diferença curta mais uma vez, e o Goff é interceptado na endzone. Era uma campanha muito importante. Era uma campanha importante e começa a abalar, acho que, o psicológico. Vai para o intervalo, ok, vamos lá, vai conversar. O Dan Campbell faz toda a cena dele, é um cara muito motivador, mas a defesa parece bem, né? Consegue forçar o único punch lá do ataque dos Commanders. Traz de novo a diferença para 3 pontos com um touchdown. Mas aí toma um touchdown, vai 10 pontos, o desespero vai batendo na porta. Uma campanha extremamente longa da equipe dos Commanders, e quando força uma 4-2 ali na linha de 5 jardas, vem um erro, que eu falei, o desespero começa a bater, comete erro, mais um errinho que custa caro, porque aí tem 12 homens dentro de campo, e o que era uma 4-2 na linha de 5, vira uma primeira para touchdown, metade da distância, 2 jardas e meia ali, né? E aí sai o touchdown. Então essas coisas, esses detalhes vão custando muito caro para a equipe dos Lions. Um erro na campanha seguinte com o Ben Johnson, né? Elogiei naquela jogada com o Williams, depois ele cometeu uma besteira tremenda, né? Que é uma trick play em que o Williams vai passar a bola e ele é interceptado. Não dá, na moral, não dá para nesse jogo você fazer uma graça desse tipo. Seria uma campanha ainda que não daria certo porque já tinha um jogador inelegível além da linha de scrimmage, então o quarterback tem aquela sensação, janela estreita, não estou achando o passe, vou jogar para fora. O Williams não vai ter isso.
Ele não é treinado para isso, ele não passa a vida para isso. E ele força um passe numa janela curta, erra o passe, é interceptado. E ali era o começo do último quarto, para mim, né? Já vai dando os contornos finais do que seria essa partida. 2 posses atrás, faltando poucos segundos, sonhando ainda com um milagre inimaginável, o Goff vai lá e lança mais uma interceptação. Ali só o último prego do caixão, já não tinha mais o que dizer. Essa interceptação aqui só para ir a cereja do bolo, né? Completar as 3 interceptações dele no jogo. Uma noite mais do que frustrante para Detroit. Melhor campanha da NFC pela primeira vez, jogando em casa, cara, ser eliminado, acabou a festa. Era o ano da equipe do Detroit Lions, passou a temporada inteira sendo apontado como o grande favorito, principalmente quando o San Francisco 49ers não consegue repetir, então não tem, é nada de braçada. Aí lesão, cara, teve mais lesão, né? Perdeu mais gente aqui. Eu brinquei durante o quarto período ali, falei que o Dan Campbell tinha falado pro O'Connell que ele ia encontrar, que eles iam se encontrar em 2 semanas. Hoje faz 2 semanas dessa fala, então eles vão se encontrar em Cancún, tá tudo bem, vão se encontrar lá para participar dessa off-season. Mas uma partida horrível, frustrante de Detroit, mas por causa de Washington. Muito por causa de Washington e por causa desse cara, né, esse calouro sensacional que é o Jayden Daniels. O cara tá tomando conta da NFL, ele é o assunto do momento, ele é o cara que vai ser mais comentado a semana inteira, ele é um cara que faz o torcedor de Washington, uma torcida tão sofrida também, igualmente sofrida como a de Detroit, né, claro que venceu já sentiu o prazer de levantar o Vince Lombardi, mas é um time que há anos é uma equipe abaixo do medíocre, né, uma das piores, com o pior estádio e tudo mais, mas o que o Jayden Daniels está fazendo é espetacular, cara. Um ambiente inóspito, né, fora de casa, e ele jogou leve, cara. Ele encarou pressão, tinha falado aqui, era besteira, ficar mandando blitz pra cima dele. A equipe dos Lions foi tentar parar ele mandando blitz. Sandarno é uma coisa, o Jayden Daniels é outro quarterback. Mandou blitz, foi queimado, 7 de 9 contra a pressão contra a blitz no primeiro tempo, 160 jardas contra a blitz só no primeiro tempo pro Jayden Daniels. Jogou muito bem, jogou muito leve. E a defesa dos Commanders também merece aplausos. Não tem o que falar aqui, né? A defesa dos Lions não conseguia sair de campo, como eu falei, teve mais lesão. O Amik Robertson saiu com o braço quebrado no comecinho do jogo, era mais um problema. Então, já pegar a temporada inteira, tudo que eles perderam, enfermaria lotada lá em Detroit, mas a defesa de Washington, a defesa dos Commanders, apareceu muito bem. Dorsey Armstrong, o Frank Louvo, né, que vai lá e consegue recuperar o fumble forçado pelo Armstrong, o Quan Martin, que faz a interceptação, faz a pick six, é um overthrow do Goff, mas ele tá ligado, ele tá atento, ele consegue fazer o touchdown também. Então, tudo funcionou muito bem para Washington. Incrível, tá? Parabéns, méritos totais. Um jogaço, uma grande partida. Eu sei que o torcedor de Detroit está sentindo demais hoje. Vai querer... Esquece a temporada aqui, vamos pensar no ano que vem, sei lá quem a gente vai ter coordenador ou não, se vai perder o Aaron Glenn, como é que vai ser esse time, se vai ter uma nova chance, talvez tenha perdido a maior chance de todos os tempos da equipe dos Lions de chegar no Super Bowl, de ganhar um Super Bowl, mas não tem o que fazer, né? E aí vamos apenas aproveitar essa história maravilhosa da equipe do Washington. Não esperava, fui completamente surpreendido. Eu duvido que alguém cravasse aqui, não, esse time aqui é final de conferência, tá? Primeiro ano de trabalho, excelente mesmo. E vamos ver como é que essa história continua. Contra Eagles ou Rams, e você vai acompanhar na nossa Watch Party hoje aqui. Vai assistir na televisão, vai passar na ESPN, vai ter no Game Pass, vai ter vários lugares para você assistir o jogo e bota a segunda tela ali. Eu e o Ivo, a gente acerta o delay aqui, você dá uma pausa aqui para não ter problema, né? A gente provavelmente vai estar atrás, porque a gente vai estar assistindo pela internet. E aí vocês acompanham com a gente esses 2 jogos, Eagles e Rams, Bills e Ravens, 2 partidaças entrando no ar 5 minutinhos antes do jogo começar, né? Por volta das 5:05 do horário de Brasília. Até lá, aproveita esse tempo também para acompanhar o papo que eu tive com o Cairo Santos na sexta-feira. Conversa muito legal. A torcida dele pro Super Bowl já foi, né, por água abaixo. Ele estava achando que os Lions chegariam no Super Bowl, mas a conversa vale a pena, tá? Falou do field goal contra os Packers, NFL no Brasil. Confere aqui, garanto, o bate-papo é bem legal. Vamos nessa. Aquele abraço e aguardo vocês na Watch Party. Valeu!